Theo Cury, você quer destacar mais um ponto aí desse documento? Vamos lá, Leandro. Eu tenho um destaque do ministro Alexandre de Moraes, que em determinado momento ele afirma que a ré não pode ser prejudicada pela interrupção do julgamento. Esse foi um dos pontos que pesou a favor da concessão desse benefício, que é a mudança de regime, a transferência do regime fechado para o regime domiciliar, com a ida dela para a prisão domiciliar. O ministro destaca que o julgamento foi interrompido por um pedido de vista do ministro Luiz Fux, afirma que houve essa interrupção do julgamento e destaca que a ré, consequentemente, não pode ser prejudicada por eventual interrupção do julgamento, assim como disse a Procuradoria-Geral da República. É o que pesou, entre outros pontos, a favor da Débora Rodrigues, para que ela vá agora para a prisão domiciliar, lembrando que vai usar a tornozeleira eletrônica. Ela segue respondendo a essa ação penal no Supremo Tribunal Federal. Isso não significa que a situação jurídica dela muda, ela segue respondendo. A diferença é que ela estará perto da família agora, perto dos filhos. Isso foi um dos pontos que a Procuradoria-Geral da República destacou no parecer. Isso eu acho importante a gente destacar. Em determinado momento ali, o Procurador-Geral da República, o Paulo Gustavo Goné Branco, ele afirma que alguns motivos fizeram com que que esse cenário fosse favorável a ela. O Paulo Gonet diz que a Polícia Federal concluiu as investigações contra a mulher, lembrou que o julgamento que pode condená-la foi suspenso e que não tem previsão de ser retomado e que a mudança do regime, ou seja, do regime fechado, e a ida dela para a prisão domiciliar respeitaria o que Gonet chamou de princípios da proteção à maternidade e à infância e do melhor interesse do menor. Esse foi o posicionamento de Paulo Gonet, que foi seguido e foi atendido pelo ministro Alexandre de Moraes. Agora, Theo Cury, pela sua apuração aí em Brasília, você ouvindo fontes no Supremo Tribunal Federal, a partir dessa decisão, que é lógico que foi agora há pouco, mas a partir da manifestação do ministro Luiz Fux, esta semana, durante o julgamento na primeira turma, esse caso de hoje pode refletir em outros casos em andamento no Supremo Tribunal Federal, envolvendo condenados com 60 ou 70 anos, acima disso? Olha, Leandro, vai depender muito da avaliação dos advogados e levando em consideração o contexto, e aí é um juridiquês, o contexto fático, ou seja, a situação envolvendo o seu cliente, que foi eventualmente preso por conta do 8 de janeiro de 2023. Esse caso, ele chama a atenção porque ele foi um caso escolhido ali para se tornar um símbolo, e se tornou um símbolo de mobilização nas redes sociais ao longo das últimas semanas. Se existem outros casos como esse, é preciso garimpar, e aí é um trabalho que os advogados terão de fazer, e aí isso, obviamente, pode ser levado em consideração por algumas defesas, aproveitar o caso envolvendo essa mulher para replicar no caso de seus clientes, se de fato a situação for similar. Por que eu digo similar? O que pesa contra ela? Ela foi acusada daqueles mesmos 5 crimes que a grande maioria dos denunciados do 8 de janeiro também foram denunciados. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, associação criminosa armada, deterioração do patrimônio público tombado e dano ao patrimônio, e por esses 5 crimes, mas contra ela admite participar de um acampamento golpista, aquele do 8 de janeiro, às vésperas do 8 de janeiro, desde a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições, então ela admite que participou daquele acampamento. Depois foi fotografada, tem uma prova visual contra ela, um registro fotográfico dela cometendo ali a pichação na estátua à Justiça aqui frente ao Supremo Tribunal Federal. Por que eu estou dizendo isso? Porque são pontos que podem eventualmente casar
com outros cenários de outros denunciados pela Procuradoria-Geral da República. Então, pode haver, sim, um efeito cascata, mas talvez um pouco mais tímido. Precisa ver qual que é o contexto específico dos outros denunciados, dos outros réus, para ver se de fato se encaixa e se há elementos que joguem a favor dessas pessoas. Agora, Theo, qual a sua percepção aí em Brasília, você que é analista e que escuta muita fonte, não só no Congresso Nacional, mas da área jurídica e também do Supremo Tribunal Federal, qual a sua percepção, já que o Supremo Tribunal Federal, a primeira turma, analisou essa semana a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, mais 7, né, envolvidos na questão da trama de golpe, segundo a Polícia Federal e a PGR. Qual a sua percepção no início dessa votação, dessa análise dos ministros pela primeira turma? Agora, no final da semana, a Procuradoria-Geral da República apresenta uma decisão recomendando o arquivamento da questão da investigação sobre o cartão de vacina, né? A suposta falsificação do cartão de vacina. E agora essa decisão sobre a dosimetria. Você escutou em algum momento aí alguma percepção que tanto a delação do Mauro Cid quanto outros elementos podem perder força agora durante a análise no Supremo Tribunal Federal? Olha, é interessante essa sua pergunta. Por um lado, a manifestação do Procurador-Geral da República de ontem, sugerindo, recomendando o arquivamento do caso das vacinas, ele, com a decisão agora do ministro Alexandre de Moraes, concordando com os argumentos de Paulo Gonet, tem um ponto importante. Ele reforça e fortalece a outra investigação, a PET 1200, essa que está sendo julgada na primeira turma, porque diferentemente do caso das vacinas, em que Paulo Gonet diz que não há provas, o Paulo Gonet diz que a Polícia Federal não conseguiu apresentar provas que corroborassem o argumento do delator, que corroborassem o que Mauro Cid diz. E que, diante disso, é impossível apresentar uma denúncia. Uma denúncia só é apresentada em caso de delação premiada se houver provas. Caso não haja provas que fortaleçam e que confirmem o que o delator disse, não tem como ir adiante, porque você não pode apresentar uma denúncia somente com base no que disse no gogó o delator. Por que eu digo isso? Porque ao tomar essa posição, ao apresentar esse parecer ao ministro Alexandre de Moraes, o Paulo Gonet diz, diferentemente do caso da tentativa de golpe, esse sim, de acordo com Gonet, com provas que corroboram a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. Dito isso, a defesa de Bolsonaro ainda acredita na possibilidade de tornar nula a delação do tenente-coronel. Isso durante o curso da ação penal que vai ser deflagrada agora, a abertura dessa ação penal, com a aceitação da denúncia apresentada pela PGR contra esse primeiro núcleo, esse que você menciona, que envolve o ex-presidente da República. Por que isso é importante? Porque os advogados, a partir de agora, vão se debruçar em questionar a legalidade, a validade da delação do Mauro Cid com base em sinalizações importantes, vindas, por exemplo, do ministro Luiz Fux, que disse que Mauro Cid se omitiu diversas vezes, que é uma série de omissões. Luiz Fux, vocês vão se lembrar, fala, 9 delações não é uma delação. Uma delação é apenas um depoimento, não vai e vem de versões, contradições e omissões, mas ele não quis se debruçar nisso agora, disse que vai se debruçar nisso durante o curso da ação penal. Os advogados de Bolsonaro ontem se manifestaram com o parecer da PGR e disseram acreditar na nulidade. Outro ponto que é importante nesse caso das vacinas e que pode respingar e que a gente não está ouvindo muito falar ainda, mas conversando com os advogados, Leandro, Vitor e Pedro, eu tenho ouvido, é o seguinte: com o arquivamento da investigação contra Jair Bolsonaro e Gutenberg Reis, 2 dos investigados no caso da falsificação do cartão de vacinação, esse caso sai do Supremo Tribunal Federal. Deixa de tramitar no Supremo, porque a única autoridade com foro perante o Supremo era Jair Bolsonaro. Uma vez que Bolsonaro foi excluído desse processo, junto com o outro deputado federal, esse caso vai para a Justiça Comum, desce para a primeira instância. O que eu ouvi de advogados?
alguns desses advogados que defendem acusados na trama golpista, na tentativa de golpe, eles vão pleitear a mesma coisa para os seus núcleos. Como a acusação foi compartimentada, foi dividida, foi fatiada em núcleos, alguns dos núcleos não têm pessoas com foro por prerrogativa de função. Por exemplo, o núcleo 1 de Jair Bolsonaro, ele é um ex-presidente da República, o foro dele é perante o Supremo. Mas há outros 3 núcleos. Em um desses núcleos não há investigados que tenham foro no Supremo. Isso poderia fazer com que houvesse uma provocação por parte dos advogados para derrubar da instância máxima da justiça, que é o Supremo Tribunal Federal, para a primeira instância esses casos. Então, todas essas 2 decisões que a gente viu, tanto do ministro Alexandre de Moraes no caso da mulher que pichou a estátua e participou dos atos criminosos do 8 de janeiro, como a decisão do ministro Alexandre ao arquivar o caso de Bolsonaro, esses 2 casos, essas 2 decisões, podem ter efeitos, podem ser replicadas ou servir de forma a se questionar casos específicos de clientes, tanto do 8 de janeiro, da investigação com milhares de denunciados pela PGR, ou no caso dos acusados pela PGR de participarem de uma tentativa de golpe. Então, esses 2 casos podem ser usados como exemplo para contestação lá no Supremo Tribunal Federal.